Algumas verdades não pedem licença para entrar. Elas chegam como um terremoto, rachando alicerces antes considerados inabaláveis. Em um instante, o que era certo se desfaz e a confiança se transforma em ruína. O passado, antes adormecido, desperta sem aviso, deixando um rastro de dúvidas, ressentimentos e escolhas impossíveis. Diante da traição, seja ela de palavras, atos ou silêncios, restam apenas duas opções: deixar-se consumir pelos escombros ou encontrar forças para recomeçar, mesmo sem saber para onde. Meu pai dormiu com minha noiva uma semana antes do meu casamento, então eu o fiz se arrepender para sempre. Eu, homem de 32 anos, até 6 meses atrás, achava que tinha tudo resolvido. Ralei trabalhando na construção civil por anos, até finalmente abrir minha própria empresa de empreiteira, que estava começando a dar um bom dinheiro. Não sou do tipo que se gaba, mas tenho 1,88 m, malho 5 dias por semana e dirijo uma Ford F-150 que paguei adiantado. Conquistei tudo sozinho. Ninguém nunca me deu porcaria nenhuma. Olha, eu nem sempre fui tão organizado assim. No ensino médio, eu era aquele garoto que não sabia o que queria. Minhas notas eram razoáveis, mas a faculdade não parecia ser para mim. Meu pai, Robert, 56 anos, vivia pegando no meu pé por causa disso. Você precisa de um diploma para ser alguém neste mundo, ele dizia, mesmo sem nunca ter feito faculdade. Entrou para o exército logo após o ensino médio. Serviu por 20 anos e depois conseguiu um cargo confortável de vice-presidente em uma seguradora por meio das conexões militares dele. Clássico: faça o que eu digo, não o que eu faço. Quando escolhi fazer um curso técnico em vez de uma faculdade de 4 anos, foi como se eu tivesse dito que queria ser palhaço profissional. Trabalho braçal é para quem não tem cérebro, ele dizia nos jantares de família, como se eu nem estivesse ali. Enquanto isso, eu estava aprendendo habilidades reais, enquanto os amigos dele do escritório pagavam milhares para empreiteiros como eu reformar em suas casas luxuosas. Minha mãe, Sarah, 53 anos, sempre foi a pacificadora. Trabalha como enfermeira há 25 anos, fazendo plantões noturnos e lidando com pacientes ingratos, enquanto de alguma forma ainda conseguia evitar que eu e meu pai nos matássemos. Ela é a verdadeira MVP. Sempre me dizia, seu pai só quer o melhor para você, mesmo quando ele estava sendo um completo babaca. Clássica enabler, imagino. Mas ela tinha boas intenções. Aos 28 anos, eu já tinha minha própria equipe e ganhava mais do que a maioria dos meus amigos com diploma universitário e dívidas estudantis. Foi então que conheci Amber, 28 anos, no churrasco do meu amigo Mark. Deixa eu te falar sobre Amber. Imagine aquela garota que todos os caras querem conversar assim que ela entra no lugar. Cabelos loiros longos, corpo atlético graças às aulas de academia boutique que ela fazia sem parar e um sorriso que fazia você se sentir a única pessoa na sala. Ela trabalhava como gerente de marketing em uma startup de tecnologia, sempre soltando frases como derrubar o patriarcado e quebrar tetos de vidro nas conversas. No começo, achei incrível o quanto ela era apaixonada pelos direitos das mulheres e tudo mais. Nos demos bem de cara, mesmo sendo completos opostos no papel. Ela tinha um mestrado em comunicação e vinha de uma família de classe média alta, onde todo mundo era algum tipo de profissional renomado. Eu esperava que ela percebesse que eu não estava no mesmo nível dela, mas ela parecia realmente interessada em mim. Adoro como você trabalha com as mãos, ela dizia. Todos os caras que eu conheço são esses nerds da tecnologia que não conseguiriam trocar um pneu se a vida deles dependesse disso. Meu ego? Inflado. Não vou mentir. Depois de 8 meses, nos mudamos para morar juntos. E eu a pedi em casamento no nosso aniversário de 2 anos. Nada extravagante. Só a levei para fazer trilha em um mirante que eu conhecia e me ajoelhei ao pôr do sol. O anel era da minha avó, uma peça vintage estilo Art Deco que minha mãe guardava para quando eu encontrasse a garota certa. Amber chorou e disse que era perfeito. Quando contei aos meus pais que estávamos noivos, minha mãe ficou radiante. Meu pai, surpreendentemente, pareceu impressionado. Ela vai longe, ele me disse em particular. Boa escolha, filho. Talvez tenha sido o primeiro elogio genuíno que ele me deu em anos. Eu deveria ter percebido que algo estava errado ali. Passamos o ano seguinte planejando o casamento. Amber mergulhou de cabeça nos detalhes. Local rústico em um celeiro, convites personalizados, buffet farm to table, o pacote completo. Sempre que o orçamento subia, ela dizia: "Esse é o nosso dia especial, Jake. Você não quer que seja perfeito?" E como um idiota, eu concordava. Enquanto isso, eu pensava no futuro. Dei entrada em uma casa em um bom bairro escolar,
Abri uma conta separada para despesas futuras com filhos e até comecei a pesquisar como expandir minha empresa para incluir contratos comerciais para mais estabilidade. Eu queria construir algo sólido para nós. Amber também dizia todas as coisas certas. Falava sobre os filhos que teríamos, os nomes deles, como os criaríamos para serem pensadores independentes. Às vezes, ela entrava em uns monólogos sobre criar filhos de forma neutra em gênero, ou como nunca deixaria uma filha brincar com Barbies. Mas achei que era só ela sendo progressista ou algo assim. A vida estava boa, meu negócio estava crescendo, a casa quase pronta para nos mudarmos depois do casamento. E o grande dia estava marcado para 15 de julho, a apenas 6 semanas de distância. Tudo estava se encaixando. Então veio aquela terça-feira em junho que destruiu minha vida. Eu estava no canteiro de obras, reformando um banheiro de alto padrão em um bairro chique. O tipo de projeto onde o cliente quer ver o dono regularmente. Meu telefone ficava vibrando no bolso, mas eu estava em modo profissional. A última coisa que eu precisava era checar mensagens enquanto a senhora Peterson me mostrava exatamente como queria o nicho do chuveiro. Quando finalmente saí para atender, vi 6 chamadas perdidas da minha mãe. Não mensagens, ligações. Minha mãe nunca me liga durante o dia, a menos que seja algo sério. Meu coração disparou e liguei de volta. Ela atendeu no primeiro toque. Jake. A voz dela estava embargada, como se tivesse chorado por horas. Você precisa vir para casa agora. É sobre seu pai e Amber. Um frio tomou conta do meu estômago. Mãe, o que aconteceu? Está todo mundo bem? Foi um acidente? Já estava caminhando para o meu caminhão, sinalizando para meu capataz Miguel assumir o comando. Não, nada está bem. Ela lutava para falar entre soluços. Por favor, só venha para casa. Ela desligou. A viagem até a casa dos meus pais normalmente leva 25 minutos. Fiz em 15, furando sinais amarelos e provavelmente ultrapassando todos os limites de velocidade. Minha mente disparava em piores cenários. Meu pai e Amber brigaram? Alguém se machucou? Mas por que diabos eles estariam juntos? Amber deveria estar em um retiro de planejamento de casamento com as madrinhas, 2 horas de distância. Quando estacionei na casa dos meus pais, vi o Prius branco da Amber atrás da caminhonete do meu pai. Minha confusão só aumentou. Entrei e encontrei minha mãe sentada à mesa da cozinha, ainda com o uniforme de enfermeira, olhos vermelhos e inchados. Assim que me viu, desmoronou de novo. Ajoelhei ao lado dela. Mãe, por favor, você está me assustando. O que aconteceu? Voltei mais cedo do plantão com enxaqueca. Ia dormir um pouco antes do próximo turno. A voz dela tremia. Então ouvi barulhos no andar de cima. Meu sangue gelou. O que você está dizendo, mãe? Ela chorava. Achei que seu pai estivesse vendo alguma coisa inapropriada, mas quando subi, ela não conseguiu terminar. Cada palavra era uma facada no peito. Tudo fazia sentido. As noites que Amber dizia estar trabalhando, os encontros cancelados do meu pai. Subi as escadas. Quando abri a porta do quarto, eles estavam lá, vestidos, mas óbvio o que tinha acontecido. Amber, cabelo bagunçado. Meu pai, abotoando a camisa com mãos trêmulas. Amber ficou horrorizada. Meu pai congelou. Jake, que porra? Amber gritou. Meu pai ficou ali, boquiaberto, sem saber o que dizer. Por um segundo, ninguém disse nada. Então, aconteceu. Foi como se o tempo tivesse congelado. Um momento perfeito de clareza no qual vi exatamente quem essas pessoas eram. Então, algo estranho aconteceu. Eu ri. Não foi um som feliz, mas sim um daqueles barulhos que você faz quando alguém te dá um soco no estômago. Não parem por minha causa, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Parece que vocês dois têm algo bom acontecendo. Filho, eu posso explicar. Meu pai finalmente encontrou a voz. Não me chame assim, cortei bruscamente. Você não tem mais o direito de me chamar assim. Amber entrou no modo de controle de danos imediatamente. As lágrimas já escorrendo pelo rosto. Ela deu um passo em minha direção, as mãos estendidas. Jake, amor, não é o que parece. Eu juro para você. Sério? Cruzei os braços, encostando-me ao batente da porta. Porque parece exatamente que minha noiva está transando com meu pai na cama dos meus pais. Acenei em direção às orelhas dela, enquanto usa os brincos de diamante que comprei para você no Natal. Sua mão voou até a orelha instintivamente, e sua expressão mudou de falsa contrição para puro pânico. Há quanto tempo isso está acontecendo? Exigi. Eles trocaram um olhar rápido, o que só alimentou minha raiva. Quanto tempo? Bati com força o punho contra o batente da porta. Forte o suficiente para que uma foto emoldurada caísse da parede e se estilhaçasse. Amber encolheu-se. 3 meses, sussurrou. Mas Jake, não significou nada. Foi só físico. Eu estava tão estressada com o casamento e... Me poupe dessa merda. Interrompi, incapaz de engolir suas desculpas. Se vistam e saiam. Os dois. Meu pai se recompôs, recuperando um pouco de sua postura autoritária.
Esta é a minha casa, filho. Você não pode me mandar sair da minha própria casa. Pergunte à mamãe se essa ainda é sua casa. Respondi friamente. Ela está lá embaixo, aliás. Foi ela quem pegou vocês. Foi ela quem me ligou. A cor desapareceu do rosto dele quando as implicações se assentaram. Voltei minha atenção para Amber. Você tem 5 minutos para pegar suas coisas e sair. Qualquer coisa que deixar para trás vai direto para o lixo, onde pertence. Ela começou a soluçar ainda mais forte, os ombros tremendo dramaticamente. Mas para onde eu vou? Todas as minhas coisas estão no nosso apartamento. Devia ter pensado nisso antes de decidir transar com o meu pai. Virei-me para sair, mas parei, lembrando de algo importante. Ah, e o anel fica. É uma herança de família da minha avó e claramente você nunca foi feita para fazer parte dessa família. O choro dela parou abruptamente, substituído por indignação. Você não pode fazer isso. Ela disparou, os olhos subitamente secos. Eu investi tanto neste relacionamento. Aguentei seus amigos infantis, sua obsessão por esses jogos esportivos estúpidos, seus shakes de proteína nojentos no liquidificador às 5 da manhã. Eu mereço algo melhor. Apenas olhei para ela, impressionado com sua audácia. A mulher que acabara de ser pega traindo com meu próprio pai agora estava listando meus supostos defeitos como parceiro. Era quase impressionante em sua ilusão. Você merece exatamente o que está recebendo, disse calmamente. Nada. Meu pai tentou se aproximar de mim, ajustando sua postura para a que costumava usar para me intimidar durante minha infância. Jacob, precisamos conversar sobre isso como homens. Foi quando algo dentro de mim se quebrou. Em 2 passos rápidos, cruzei o quarto e agarrei-o pelo pescoço, empurrando-o contra a parede com meu antebraço pressionando sua traqueia. De perto, pude ver cada linha em seu rosto. O medo em seus olhos ao perceber que eu não era mais aquele adolescente franzino. Como homens, rosnei, minha voz mal reconhecível. Homens não fodem as noivas dos próprios filhos. Você passou minha vida inteira pregando sobre honra, responsabilidade e família. Você não passa de um hipócrita e um covarde. Soltei-o e recuei, minhas mãos tremendo de adrenalina. Ele desabou contra a parede, ofegante. Vocês dois me enojam, disse, minha voz sem emoção. 5 minutos. Depois eu volto aqui e vocês não querem que isso aconteça. Saí, fechando a porta atrás de mim, e desci para encontrar minha mãe. Ela ainda estava sentada à mesa da cozinha, parecendo pequena e perdida. Quando me viu, levantou-se, incerta. Eles estão indo embora? Perguntou simplesmente. Passei um braço ao redor de seus ombros. Nós dois merecemos algo melhor que eles, mãe. Ela se encostou em mim e senti suas lágrimas encharcando minha camisa. O que fazemos agora? Sussurrou. Nós reconstruímos. Respondi, surpreendendo-me com a convicção na minha voz. Sem eles, as semanas seguintes foram um borrão de dor, raiva e logística prática. Mamãe não suportava ficar na casa, então se mudou para o meu apartamento enquanto eu dormia no sofá. No dia seguinte, ela entrou com o pedido de divórcio, contratando Marian Delaney, a advogada mais agressiva da cidade. Coincidentemente, a mulher cuja reforma de cozinha eu havia concluído no ano passado. Cidades pequenas têm suas vantagens às vezes. Meu pai ligava constantemente, deixando mensagens de voz que variavam entre raiva, autopiedade e desculpas vazias. Depois de 3 dias, mudamos nossos números. Mandei minha equipe buscar o resto dos pertences essenciais da mamãe quando sabíamos que meu pai estaria no trabalho. Amber era um pesadelo à parte. Apareceu no nosso apartamento várias vezes, tentando táticas diferentes. Primeiro, as desculpas chorosas, dizendo que meu pai a manipulou, que ele abusou de sua posição de autoridade sobre ela. Ela sempre se via como a vítima em sua própria história. Quando isso não funcionou, veio a raiva. Acusou-me de ser emocionalmente indisponível durante o relacionamento. Segundo sua nova versão dos fatos, eu a empurrei para buscar validação em outro lugar porque estava obcecado com o trabalho e nunca ouvia suas necessidades. A gota d'água foi quando apareceu às 23 horas de uma terça-feira, gritando no corredor que eu era emocionalmente abusivo e que ela havia sacrificado suas ambições de carreira por mim. Os vizinhos tiveram um belo espetáculo naquela noite. Abri a porta calmamente, coloquei uma caixa com o restante de suas coisas no corredor, incluindo cópias das mensagens explícitas entre ela e meu pai, que minha mãe havia me enviado, e entreguei algumas aos vizinhos que se reuniram para assistir ao show. Aqui está quem ela realmente é, disse antes de fechar a porta na cara horrorizada dela. A senhora Patel, do 4B, uma doce avó indiana que sempre nos trazia samosas caseiros. Pegou uma das páginas, ajustou os óculos e suspirou alto. Sem vergonha. Declarou alto o suficiente para todos ouvirem. Foi a última vez que Amber apareceu no prédio. Enquanto isso,
eu estava sistematicamente desmontando a vida que teria sido nossa. Cancelei todos os preparativos do casamento, perdi alguns depósitos, mas cada centavo valeu a pena para não me casar com aquela cobra. 3 meses após o dia D, como mamãe e eu apelidamos aquele dia com humor sombrio, eu finalmente começava a respirar de novo. A raiva alimentou meu foco no trabalho, e a empresa estava indo melhor do que nunca. Vendi a casa e comprei uma cabana no lago, um lugar só meu, sem memórias ligadas a Amber. Mamãe alugou um pequeno apartamento perto do hospital e começou a se reerguer. Entrou para um grupo de apoio para mulheres divorciadas e começou a fazer aulas de arte, algo que meu pai sempre desprezou como perda de tempo. E então, o karma finalmente chegou para cobrar, com uma ligação de um número que eu não reconhecia. Depois de semanas evitando números desconhecidos, quase não atendi, mas algum sexto sentido me disse para atender. Jake, por favor, não desligue. Era meu pai. Meu dedo pairou sobre o botão de desligar. Dê-me uma boa razão, eu disse com a voz dura. Estou perdendo tudo, ele disse, a voz trêmula de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. O divórcio, a casa, meu trabalho. Eu preciso de ajuda. Eu realmente ri. E esse é o meu problema. Por quê? O advogado da sua mãe, ela está querendo tudo. A casa, as economias, até minha pensão. E alguém no trabalho descobriu sobre o que aconteceu. Fui suspenso, aguardando uma investigação ética. Pai trabalhava como vice-presidente em uma empresa conservadora de seguros, onde aparentemente eles não viam com bons olhos executivos dormindo com as noivas de seus filhos. Quem diria? Talvez você devesse ligar para a Amber para pedir ajuda, eu sugeri, friamente. Houve uma pausa. Ela não está mais falando comigo. Deixe-me adivinhar. Ela seguiu em frente com alguém que pode fazer mais por ela. O silêncio dele foi confirmação suficiente. Jake, eu sei que não tenho direito de pedir, mas você poderia conversar com sua mãe? Pedir para ela ser mais flexível no acordo? Eu vou acabar com nada. Você está certo sobre uma coisa. Você não tem direito de pedir. Você fez suas escolhas. Agora viva com as consequências. Desliguei e bloqueei o número. 2 dias depois, minha mãe me ligou durante o intervalo do almoço. Você não vai acreditar quem veio me ver no hospital. Quem? Perguntei, distraído, assinando por uma entrega de materiais. Amber. Quase deixei o telefone cair. O quê? Por quê? Ela está uma bagunça, Jake. Perdeu o emprego, não consegue pagar o aluguel. Aparentemente, seu pai prometeu me deixar e sustentá-la, mas agora ele não consegue nem se sustentar. Eu ri. E o que ela achou? Que você iria ajudar? Não. Ela queria que eu te convencesse a ajudar os dois. A audácia era quase impressionante. O que você disse? A voz da minha mãe ficou dura. Algo que eu raramente ouvia dela. Eu disse a ela que criei um filho inteligente, que não perde tempo com lixo. Sorri, pela primeira vez em meses. Essa é minha mãe. Sim, mas o universo não havia terminado com seu senso de humor retorcido. No dia seguinte, cheguei a um canteiro de obras e encontrei Amber esperando ao lado da minha caminhonete. Ela havia perdido peso, suas roupas de grife substituídas por jeans surrados e uma camiseta desbotada. Quando me viu, ela se endireitou, tentando colocar a máscara confiante que sempre usava. 5 minutos, ela disse, enquanto eu me aproximava. Só isso que estou pedindo. Contra meu melhor julgamento, assenti. O tempo estava correndo. Eu cometi um erro terrível, ela começou. As lágrimas falsas já começando a se formar. Seu pai, ele me contou coisas sobre você. Me fez acreditar que você estava escondendo coisas de mim. Guarde para si, eu a interrompi. Você não foi manipulada, está apenas enfrentando as consequências pela primeira vez na sua vida. O rosto dela se endureceu. Tudo bem, quer saber a verdade? Eu estava entediada. Você estava sempre trabalhando, sempre falando sobre construir um futuro, nunca vivendo no presente. Robert me fez me sentir desejada. O uso casual do nome do meu pai parecia outra bofetada na cara. Quantas vezes eles riram de mim pelas minhas costas? E como isso está funcionando para você agora? Perguntei, me encostando na minha caminhonete. Eu vou ser despejada, ela admitiu. Ninguém vai me contratar quando verificarem minhas referências. Seu pai está completamente quebrado, já que sua mãe está destruindo ele financeiramente. Cometemos um erro, mas será que merecemos que nossas vidas sejam completamente destruídas? Finge pensar um pouco. Sim, vocês merecem. Jake, por favor! Ela se aproximou, colocando a mão no meu braço como costumava fazer quando queria algo. Podemos resolver isso. Eu ainda me importo com você. Nós tínhamos planos, um futuro. Olhei para a mão dela até que ela a retirou. O futuro em que você dormia com meu pai pelas minhas costas? Esse futuro? Eu não estou pedindo para você me reconquistar.
ela disse rapidamente. Apenas me ajude a me reerguer. Sozinha, talvez. Ou use suas conexões para me ajudar a encontrar um emprego. Você está indo tão bem e eu estou sofrendo as consequências das suas ações. Eu terminei para ela. Como está funcionando toda essa empoderamento feminino agora? Você não é forte e independente o suficiente para resolver seus próprios problemas? Os olhos dela brilharam de raiva. Você está se divertindo com isso, não está? Me vendo derrotada enquanto você prospera. Olhei para o relógio. Seus 5 minutos acabaram. Não entre em contato comigo ou com minha mãe novamente. Quando me virei para ir embora, ela me chamou. Você vai se arrepender disso, Jake. Eu vou garantir que todos saibam que tipo de homem você realmente é. Pausei e olhei por cima do ombro. Certifique-se de incluir a parte em que você dormiu com meu pai. Tenho certeza que isso vai conquistar as pessoas para o seu lado. A ameaça dela ficou comigo, mas eu conhecia Amber. Ela era vingativa quando se via encurralada, e eu havia construído uma reputação nesta cidade da qual meu negócio dependia. Eu precisava me proteger. Naquela noite, liguei para Mark, meu amigo mais próximo, e a única pessoa que sabia de todos os detalhes do que tinha acontecido. Eu preciso mandar uma mensagem, eu disse a ele depois de explicar a visita da Amber. Algo que deixasse claro que eles não poderiam mais mexer comigo. Mark ficou quieto por um momento. O que você está pensando? Estou pensando que é hora de eles entenderem como é se sentir completamente exposto. O plano se montou nos dias seguintes. A irmã de Mark, Jen, trabalhava no country club, onde o pai ainda tentava manter sua associação. Uma das poucas coisas que o advogado de minha mãe não conseguiu tocar, porque estava no nome dele apenas. Era a última conexão dele com sua vida antiga, o lugar onde ele se relacionava e fingia que tudo estava bem. Jen confirmou o que eu suspeitava. O pai estava levando Amber lá, apresentando-a como sua assistente pessoal aos contatos de negócios, tentando ajudá-la a conseguir um emprego. A hipocrisia era inacreditável. Ele ainda se passava por um homem devotado à família no clube, dizendo a todos que minha mãe e eu estávamos passando por problemas, mas que logo tudo ia passar. O Country Club estava organizando sua gala anual de caridade naquele fim de semana, o maior evento social do ano na nossa pequena cidade. Todos que eram alguém estariam lá, incluindo todos os colegas de trabalho do pai e potenciais conexões de negócios para ambos. Jen confirmou que estavam na lista de convidados. O pai tinha doado muito para a caridade nos anos anteriores. Então, apesar dos rumores que começavam a circular, o clube não havia retirado o convite. Perfeito. Fiz algumas ligações para pessoas que me deviam favores, empreiteiros, associados de negócios, clientes que estavam satisfeitos com meu trabalho, pessoas influentes na cidade. O plano não era só sobre humilhação. Era garantir que as mentiras deles não criassem raízes. Na noite da gala, me vesti com o melhor terno, o que eu havia comprado para o jantar de ensaio, ironicamente, e fui com minha mãe no meu braço. Ela estava incrível com um vestido novo que realmente a vestia bem, ao contrário das roupas fracas que o pai sempre insistia que ela usasse porque eram adequadas para a idade. As olhadas quando entramos foram impagáveis. O pai quase engasgou com sua água com gás. Amber, que estava ao lado dele com um vestido emprestado um pouco grande, ficou branca como uma folha. Eles claramente não estavam esperando por nós. O que você está fazendo aqui? O pai sibilou quando nos aproximamos diretamente. Sorri agradavelmente. Apoiar a caridade, claro. Minha mãe é a convidada de honra, você não sabia? Os olhos dele se moveram em confusão. O hospital me indicou para o prêmio de serviço comunitário. Minha mãe explicou suavemente por meu trabalho com vítimas de violência doméstica. Isso era verdade. Minha mãe havia coordenado um programa no hospital por anos, algo que o pai sempre minimizou como o projeto pequeno dela. A indicação aconteceu meses antes, mas a timing não poderia ser melhor. Amber se mexeu desconfortavelmente. Melhor irmos, Robert. Antes de ir, eu disse, levantando um pouco a voz para que os curiosos próximos ouvissem. Eu queria agradecer vocês dois adequadamente. Eles congelaram, presos entre mim e a multidão de olhares curiosos. Agradecer-nos? O pai repetiu, com uma advertência nos olhos. Claro, toquei meu copo de água contra o dele. Se vocês dois não tivessem me mostrado suas verdadeiras cores, eu poderia ter desperdiçado anos da minha vida com pessoas que não mereciam. As conversas estavam silenciadas agora, enquanto todos se esforçavam para ouvir. Jake, por favor, Amber sussurrou, com os olhos nervosos olhando ao redor. Eu ignorei ela. Na verdade, eu dobrei meu negócio. Comprei uma casa na beira do lago,
e percebi quem são meus verdadeiros amigos. Levantei o copo mais alto para a Karma. Várias pessoas ao redor que estavam por dentro da situação repetiram: para a Karma. O pai agarrou meu braço com força. Já basta. Você fez seu ponto. Olhei para a mão dele até que ele a retirou. Não, eu realmente não fiz. Veja, eu trouxe algo para todos aqui esta noite. Acenei para Mark, que estava ajudando no evento como favor à irmã. Ele diminuiu a luz e a tela do projetor desceu do teto. O que é isso? Amber exigiu, com pânico na voz. Apenas um slideshow que preparei. Não se preocupe, é totalmente PG-13. A tela iluminou com imagens, capturas de tela das mensagens de texto deles, com as partes mais explícitas borradas. Registros de hotel, com os horários coincidentes com as noites das meninas de Amber e as reuniões de negócios do pai. Imagens das câmeras de segurança mostrando-os entrando em hotéis juntos. Não tinha conteúdo explícito. Eu não era tão cruel, mas era mais do que o suficiente para contar a história. Cada imagem apareceu com uma legenda simples explicando o que mostrava. 7 de maio, enquanto eu estava construindo nossa casa. Esses dois estavam construindo um tipo diferente de relação. 2 de junho, a dor nas costas do pai aparentemente só doía quando eu o convidava para pescar. 14 de fevereiro, Amber me disse que estava trabalhando. Na verdade, estava trabalhando com meu pai. A sala ficou completamente silenciosa, exceto pelos suspiros e sussurros. Olhei ao redor e vi Maran Delany, a advogada da minha mãe, filmando discretamente tudo no celular com um sorriso satisfeito no rosto. A última slide simplesmente dizia: caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Quando as luzes se acenderam, Amber estava chorando e o pai parecia querer sumir no chão. O presidente do clube se aproximou com uma expressão séria. Robert, acho que seria melhor se você saísse agora. Sua associação será revista pelo conselho. O pai me olhou com puro ódio. Você me destruiu. Me aproximei, mantendo minha voz baixa, mas intensa. Não, você se destruiu sozinho. Eu só estou garantindo que todo mundo saiba disso. Enquanto a segurança os escoltava para fora, ouvi Amber chorando para quem quisesse ouvir, dizendo que tudo foi um mal-entendido e que ela estava sendo perseguida. Ninguém acreditou nela. Minha mãe apertou minha mão. Foi demais? Ela sussurrou. Eu os observei saindo, com os ombros caídos, derrotados. Não, eu disse finalmente. Foi exatamente o suficiente. Já se passou 1 ano desde aquela noite no Country Club e, às vezes, eu ainda não consigo acreditar em quanto mudou. Meu negócio de construção se expandiu para 3 condados vizinhos. Contratei mais 4 equipes e até trouxe minha mãe para cuidar da parte administrativa. Parece que ela tem uma cabeça ótima para negócios. Depois que se livrou das críticas constantes do pai, eu deveria ter feito isso anos atrás. Ela me disse recentemente, enquanto implementava um novo sistema de agendamento que aumentou nossa eficiência em 30%. Eu simplesmente nunca pensei que poderia. Esse é o problema com relacionamentos tóxicos. Eles te convencem de que você é menos do que realmente é. Tanto minha mãe quanto eu passamos anos acreditando nisso. A narrativa do meu pai sobre nós era de que eu era o filho fracassado que nunca chegaria a lugar algum. E que ela era apenas uma enfermeira com projetos pequenos. Meu pai perdeu tudo. Seu emprego, sua reputação, seus amigos. A última vez que soube dele, ele estava morando em um apartamento pequeno 3 cidades depois e trabalhando em uma loja de materiais de construção. De vez em quando, algum cliente entra no meu escritório e começa uma história dizendo: você não vai acreditar quem estava misturando tinta na Johnson's Hardware. Eu geralmente o interrompo. Não preciso das atualizações e não sinto prazer na queda dele mais. É apenas um fato da vida, como a chuva ou os impostos. Amber tentou se reinventar no Instagram como uma espécie de coach de desenvolvimento pessoal depois que ninguém na cidade quis contratá-la. Sua biografia dizia: ressurgindo dos desafios da vida, mais forte do que nunca. Uma ironia, vindo de alguém que criou seus próprios desafios ao dormir com o pai do seu noivo. A última vez que soube, a carreira de influenciadora não decolou. Ela se mudou de volta para a casa dos pais em Ohio. Ambos ainda tentam entrar em contato comigo de vez em quando. Meu pai envia longos e-mails autocomiserativos sobre como mudou e encontrou Deus. As mensagens de Amber oscilam entre conversa doce e ameaças, dependendo de quão desesperada ela está no dia. No mês passado, ela me enviou uma mensagem dizendo que estava pronta para me perdoar por ter exposto-os no gala. Eu tive que rir disso. Não respondo a nenhum dos dois. Qual seria o ponto? Minha mãe está florescendo de maneiras que eu nunca imaginei. Ela largou a enfermagem depois de 25 anos e agora gerencia a parte administrativa do meu negócio. Está namorando um cara decente que a trata bem, um viúvo que possui o centro de jardinagem local. Ela sorri mais do que eu me lembro de ela sorrir,
faz aulas de cerâmica nas terças-feiras e recentemente começou um pequeno negócio paralelo vendendo suas cerâmicas online. Eu não preciso de um grande romance, ela me disse quando perguntei se as coisas estavam sérias com o cara do centro de jardinagem, como eu o chamo. Eu preciso de respeito e gentileza. O Carl me dá isso. Quanto a mim, não estou correndo para entrar em outro relacionamento. Fui a alguns encontros, mas nada sério. Tenho um arquiteto paisagista com quem trabalhei em alguns projetos que continua encontrando razões para passar pelo meu escritório. Ela é inteligente, pé no chão e realmente acha o que eu faço interessante. Vamos ver onde vai dar. Cerca de 2 meses atrás, tive uma visita inesperada na cabana. Meu pai, de alguma forma, descobriu onde eu morava e apareceu sem avisar numa manhã de domingo. Eu estava no deck tomando café e lendo quando ouvi um carro parar. Ele estava terrível, magro, grisalho, com as roupas caindo sobre ele. Por um segundo, senti um leve sentimento de piedade. Depois me lembrei de tudo. Você tem 5 minutos, eu disse a ele, não o convidando para o deck. Jake, por favor, ele disse, sua voz rouca. Eu perdi tudo, meu emprego, minha reputação, minhas economias. Estou morando em um apartamento pequeno e trabalhando no varejo. Com a minha idade, não posso nem pagar um plano de saúde mais. E eu cruzei os braços esperando o ponto. Eu preciso de ajuda, ele admitiu, os olhos voltados para o chão, só para conseguir me reerguer. Eu poderia trabalhar para você, mesmo sabendo que não mereço seu perdão. Mas você está certo, eu não mereço. Eu o interrompi. Você não merece e não vai receber nem meu perdão, nem meu dinheiro. Ele olhou para cima, desesperado. Eu sou seu pai. Não, eu disse calmamente. Você abriu mão desse direito quando decidiu dormir com a mulher com quem eu ia me casar. Um pai protege o filho. Ele não o trai da pior forma possível. Foi um erro, ele suplicou. O maior erro da minha vida. Eu estou fazendo terapia tentando entender por que fiz isso. Eu senti ciúmes de você, Jake, do seu sucesso, da sua confiança, do fato de você ter encontrado uma mulher tão bonita e realizada que te amava. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então a sua solução foi dormir com ela, destruir a minha felicidade porque você sentia ciúmes disso? Isso é ainda pior. Eu sei, ele sussurrou. Não tem desculpa, mas estou te implorando. Me ajude só dessa vez. Eu não tenho mais a quem recorrer. Eu o estudei por um longo momento. Aquele homem quebrado que, um dia, me parecia tão poderoso. O homem que me fez me sentir pequeno a maior parte da minha vida. Que desprezava minhas conquistas e diminuía minhas escolhas. Sabe qual é a parte mais difícil? Eu perguntei finalmente. Não o fato de você ter dormido com a Amber, mas sim o fato de você ter me minado a vida inteira, me fazendo sentir que eu não era bom o suficiente. Aí, a única vez em que fiz algo que você aprovava, encontrando uma parceira adequada, você teve que tirar isso de mim também. Ele se estremeceu com a verdade. Eu não vou te dar dinheiro, eu disse firmemente, mas vou te dizer o que vou fazer. Tem um programa na cidade para veteranos que precisam de treinamento profissional e assistência com moradia. Eu conheço o cara que o coordena. Vou ligar e avisar que você vai chegar. O resto é com você. Um alívio passou pelo rosto dele. Obrigado, Jake, eu não mereço. Não, você não merece, eu concordei. Mas eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por mim. Porque não quero carregar essa raiva mais. Mas pai, é isso. Isso é a última coisa que eu faço por você. Depois disso, estamos acabados. Ele assentiu devagar, aceitando os termos. Quando estava virando para ir embora, ele parou. E sua mãe? Ela está feliz? Mais feliz do que nunca foi com você, eu disse honestamente. Ele fez uma careta, mas assentiu novamente. Bom, ela merece isso pelo menos. Ao menos conseguimos concordar em uma coisa. Uma semana depois da visita do meu pai, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era a Amber, claro. Tudo o que dizia era: eu soube que você ajudou o Robert. E eu bloqueei o número sem responder. Algumas pessoas nunca aprendem.